Deus. Amém? Eu quero saudar cada um dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo nessa noite. Que você possa ser grandemente abençoado pelo nosso Deus, pelo nosso Pai, e que você possa estar conectado conosco nesse culto da família, essa quinta-feira, dia 18 de fevereiro do ano de 2021, a quinta-feira que o Senhor preparou para mim e para a tua vida, que você possa colocar o teu coração, a tua mente agora à disposição do Espírito Santo para que ele possa falar contigo nessa noite, amém? Para você que pode, que está nos assistindo, que você tem como agora fechar os seus olhos, nós vamos fazer uma oração para iniciar esse momento, onde nós vamos receber, né, do Senhor uma palavra e que você possa ouvir, entender e obedecer. Amém? Feche seus olhos. Paizinho, em nome de Jesus, muito obrigada pelo fôlego de vida, muito obrigada por essa quinta-feira, obrigada pelo culto da família, obrigada pelo privilégio, Senhor, de podermos ouvir a tua palavra, Senhor Deus querido, muito obrigada pela novidade de vida, muito obrigada, Senhor, porque o seu amor nos resgatou, o seu amor fez com que o Senhor desse o que tinha de mais precioso, que foi o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelas nossas vidas, Pai. E a Deus, a tua palavra diz que em tudo, Paizinho querido, para que a gente tivesse bom ânimo, que o Senhor estaria conosco, porque o Senhor venceu a morte, Pai. Então, Paizinho, em nome de Jesus, visita a nossa mente, o nosso coração, leva cativa a tua presença nesse momento, que possamos ouvir a tua palavra, Paizinho querido, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, Paizinho querido. A Deus, ela tem o poder, Senhor Deus querido, para, Senhor, mudar, Senhor, a nossa vida, Senhor, mudar, Senhor, a nossa condição de pecador, Senhor, para uma condição de uma vida em santidade, Senhor. Fica conosco nessa noite, é o que eu oro, Paizinho, e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. E todas as vezes que eu tenho vindo aqui na quinta-feira para a gente compartilhar a palavra do Senhor, eu tô lembrando, né? Cada um dos cultos que eu venho ministrando lá desde o início de janeiro desse ano. Então eu queria fazer para você assim, só para a gente entender um pouquinho daquilo que Deus vem falando aos nossos corações, para que você possa estar realmente conectado com o Espírito Santo e para que hoje assim seja algo transformador na minha vida, na tua vida, porque muitas vezes a gente ouve e porventura às vezes a gente deixa com que as coisas, né, de alguma forma a gente não prestou atenção, que elas vão se sendo esquecidas na nossa mente, mas nessa noite o Espírito Santo ele vai trazer algo vivo, ele vai trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança, que é a nossa vida com Cristo, amém? Então, lá no início do ano, nós começamos, né, a palavra que o Senhor nos deu foi sobre, para que a gente possa viver a multiplicação na nossa vida, nós temos que sair preparados, nós temos que sair com o alimento. Nós compartilhamos aquela passagem do Evangelho, onde fala que Jesus multiplicou os pães e os peixes, e ali o Senhor falou conosco, né, daquele jovem que ele queria sair e caminhar com Cristo, mas ele saiu preparado, ele levou o alimento. E o Senhor, ele tem esse alimento para mim, para a tua vida, que é a palavra, né? A nossa fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, que você não abra mão da palavra de Deus na sua vida, que você possa escolher ouvir a palavra, seja num culto, seja numa pregação pela internet, mas que você possa escolher a palavra que vai transformar a sua vida, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Amém? No segundo momento, a gente teve no culto falando onde Jesus é a nossa videira verdadeira, né? É a Ele que nós estamos ligados, é a Ele que nós vamos ao Pai, é Ele que veio para nos salvar, nos redimir dos nossos pecados, é Ele que nos religa a Deus, é Ele que nos religa a uma eternidade, né? Então nós entendemos quando caminhamos com Cristo que nós estamos nessa terra aqui de passagem e que nós temos uma vida, uma eternidade e que nós podemos escolher se essa nossa eternidade vai ser com Jesus, se essa nossa eternidade vai ser no céu. Então, isso é o caminhar com Jesus. E no culto passado, nós falamos sobre amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Nós conversamos como que seria, né, essa vida de amar a Deus com todo o nosso entendimento. É quando nós colocamos aquele exemplo da passagem que fala aquele que peca não peca mais, né? O que roubava não rouba mais, o que matava não mata mais. Então, isso o Senhor, ele vem nos ensinando, ele vem nos mostrando através da palavra dele o que é uma caminhada com Cristo, o que é querer despertar esse desejo no meu e no teu coração de estar na eternidade com o Senhor. Mas isso é uma escolha, né? Tudo na nossa vida são escolhas. E o que o Espírito Santo falou comigo nessa semana, eu até compartilhei ontem a palavra
no status, acredito, das minhas redes sociais, que é para que nós não sejamos precipitados, nem nas nossas palavras e nem nas nossas ações. Amém? Então, eu vou te convidar, eu deixei ali marcadinho na descrição ali do culto, né? Os versículos onde a gente vai ler nessa noite, para que depois você possa rever, possa ler e possa pedir para que o Espírito Santo, né, fale mais e mais ao teu coração. Amém? Que você possa ter esse desejo de ser renovado, né, a cada dia pela palavra e pela a palavra de Deus. Então, nós vamos começar a leitura lá em Provérbios, no capítulo 19, o verso de número 2. Ele diz assim: então, Provérbios foi escrito por Salomão. Salomão foi o rei mais rico, mais sábio, né, filho do rei Davi, que teve nessa terra. E ele deixou Provérbios, deixou Eclesiastes, né, que são ensinamentos para mim e para a tua vida. E em Provérbios, no capítulo 19, no verso 2, diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Amém? E aí eu vou convidar você a ir lá em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, no capítulo 5. Nesse momento eu vou ler só a parte A do verso 2. Amém? Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Amém? E o que eu queria compartilhar com você nessa noite é que a palavra, ela nos ensina, ela nos orienta, né, a não sermos precipitados. Inclusive, eu imagino que você já possa ter ouvido aquele ditado, e as pessoas comentam muito que nós temos 2 ouvidos e uma boca, que é para que a gente possa ouvir mais do que falar. E por esses dias eu tenho, assim, convivido com algumas situações, né, de algumas pessoas, e tenho visto, né, as pessoas querendo ver o mover de Deus, o agir de Deus, mas têm sido precipitadas. E eu muitas vezes fui precipitadas, né, e eu tenho pedido para Deus, assim, me capacitar para que eu tenha cuidado em não me precipitar novamente em ações, que isso possa refletir alguma coisa lá na frente, ou seja, pelas minhas palavras ou pelas minhas atitudes, que para reverter depois fica um pouco mais difícil, porque a palavra, a partir do momento que a gente lança, ela não volta mais. Então, e aí a gente tem que estar sempre pedindo para o Espírito Santo nos capacitar, nos dar esse entendimento de aprender a ouvir, a gente raciocinar, pensar. E se eu e você fizermos esse exercício de tudo aquilo que nós recebemos, ouvimos, né? Antes de sermos imediatistas em responder ou imediatistas em ter alguma reação, nós ouvíssemos e segurasse aquela palavra. Sabe quando você faz um teste assim na piscina para ver quanto tempo você consegue ficar embaixo da água sem respirar? Imagine se eu e você fizéssemos esse desafio constantemente no nosso dia a dia, aonde a gente ouve as coisas e a gente prendesse a nossa respiração para não soltar, para poder guardar aquele ar e saber quanto tempo que a gente aguentaria. Talvez eu e você começássemos a ficar mais resistentes, porque existem pessoas, né, até níveis de competição, que quando elas querem mergulhar na água e elas querem, né, mostrar aquele estado de apneia, que é quanto tempo ela consegue ficar sem respirar com aquele oxigênio que ela levou dentro de si, e ela vai eliminando aos pouquinhos lá embaixo d'água para depois ela voltar a emergir. Então, imagine se eu e você conseguíssemos todos os dias, quando as pessoas vêm nos falar algo, ou elas vêm tratar de alguma forma que muitas vezes a gente não está esperando aquele tipo de reação, e nós parássemos e ficássemos ali, ó, ouvindo, raciocinando, entendendo, e naquele mesmo instante imaginando, porque a nossa mente, ela é uma mente criativa, e a gente já fica com aquelas respostas. Normalmente já vem uma resposta pronta, assim, que se eu e você estivermos embasados, né, naquilo que Deus tem nos ensinado e estivermos alimentando o nosso espírito, a gente não vai reagir, a gente vai ter o domínio próprio para ouvir, e aí lá na nossa mente a gente vai passar várias situações, várias respostas que a gente queria dar, mas aquilo depois vai esfriando, e aí nós vamos pensando de uma forma mais racional, nós vamos
deixando o sangue baixar, né? Que tem vezes que a gente ouve coisas que parece que o sangue da gente ferve e a gente já quer prontamente expressar uma palavra ou esboçar uma atitude. E nós poderíamos evitar vários conflitos. E eu creio que, assim, eu já tive muitas, mas muitas situações na minha vida que, depois que eu falei, vem aquele sentimento: por que que eu falei daquele jeito? Por que que eu falei aquelas palavras? Puxa, eu não queria ter magoado aquela pessoa dessa forma, eu não queria ter entristecido a pessoa dessa forma, mas a escolha está na minha e nas tuas mãos. Que é esse caminhar que a gente vem fazendo aqui nas quintas-feiras, ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus vem nos ensinando que nós precisamos estar preparados para essa caminhada. E o nosso alimento, ele não mudou. O nosso alimento continua sendo a palavra. Continua sendo o que sacia a nossa sede. O que sai a água da rocha? É a palavra de Deus. Ela é a fonte de água viva. E a palavra do Senhor também diz que da nossa boca pode jorrar fontes de água viva na vida das pessoas. Mas isso é um exercício que eu e você temos que buscar diante da nossa vivência com a palavra de Deus. Então, quando Salomão fala ali em Eclesiastes, né, no capítulo 19, no verso 2, não é bom proceder, ou seja, agir sem refletir. E peca quem é precipitado. Porque não tem aquele ditado que a gente troca os pés pelas mãos e vai agindo? Então, o Senhor está nos ensinando que é possível, né? E eu vou conversar com você daqui a pouquinho como é possível, como que o nosso maior exemplo que pisou nessa terra, que foi Jesus Cristo, uma das situações que ele conseguiu ter uma boa reação. Ele conseguiu mostrar para mim e para você que é possível sim a gente ouvir, refletir e emitir uma resposta que também faça com que as pessoas possam ter a sua reflexão e possam mudar todo um contexto. Amém? E aí ali em Eclesiastes, no capítulo de número 5, ele fala sobre os votos precipitados. Então eu vou ler para você do verso 1 ao verso 7, e em nome de Jesus, a palavra ela é bem clara. Esses versos que nós vamos ler agora, eles por si só eles já falam, e eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo transforme cada letra, cada palavra que se forma nesses versículos, transforme em entendimento na minha vida e na tua vida. Amém? Diz assim em Eclesiastes 5, a partir do verso 1. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Verso 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que a gente não vote do que a gente votar, assumir um compromisso com Deus e não cumprir. Verso 6. Não consintas que a tua boca te faça culpado. Nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da palavra dele, a ponto de destruir as obras das suas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. E eu quero compartilhar com você um trecho que a minha Bíblia, ela é a versão Almeida atualizada, e a que eu tenho, ela é uma Bíblia de estudo que ela vem com algumas explicações. E eu quero compartilhar com você aqui. Deixa eu só abrir aqui, lá em Eclesiastes, quando tem... Eu achei muito interessante sobre esses versos que nós lemos agora do capítulo 5 de Eclesiastes, do verso 1 ao 7. Ele diz assim: o pregador, que é Salomão, né, que escreveu, que deixou aqui esse registro, adverte contra a negligência na adoração. Então, imagine que eu e você fomos criados para adorar a Deus. Amém? Essa é a nossa fidelidade. Foi para isso que o Senhor nos criou.
ali mostra a futilidade da irreverência e a insinceridade, ou seja, deixando de ser sincero na adoração. Como é fácil irmos na igreja nos domingos e assistirmos o culto e ainda permanecer mentalmente distante de Deus. O pregador nos instrui a manter os nossos ouvidos atentos enquanto adoramos a Deus. No pensamento hebraico, ouvir também significa obedecer. Quando lemos as Escrituras e cantamos os hinos durante o culto, nossas palavras devem ser sinceras. Por vezes, o excesso de palavras pode indicar a falta de sinceridade. Também pecamos com nossas palavras quando assumimos compromissos que não cumprimos. O pregador encerra essa sessão com uma orientação para que a gente venha a temer a Deus. E esse temor não se refere a uma sujeição amedrontada a Deus, mas sim uma obediência reverente a Deus. Amém? Então, esses dois textos que nós lemos, né, em Provérbios e em Eclesiastes, o Senhor ele está nos ensinando que nessa caminhada com o Senhor, nós precisamos, é vital para que as nossas escolhas sejam boas escolhas, nós não sejamos precipitados no nosso falar. E também o Senhor nos orienta que nós podemos sim e precisamos refletir sobre aquilo que a gente ouviu, sobre uma situação, para depois nós nos expressarmos. Então, porque aquele que é precipitado, ele peca. Então, é aquilo que eu comentei há pouco. Quantas vezes a gente falou alguma coisa ou foi rápido em ter alguma reação de alguma coisa que fizeram para nós e nós não gostamos, e aquilo depois nos traz um constrangimento. E o constrangimento é o quê? É o Espírito Santo nos mostrando, puxa, você não precisava ter feito dessa forma, não precisava ter falado palavras dessa natureza. Então, o Espírito Santo de Deus está sendo muito claro comigo e com você nessa noite, que nós precisamos ser prudentes naquilo que nós virmos a falar. E quando ele fala ali em Eclesiastes que, imagine que assim, ele está falando numa situação específica, indo ao templo adorar a Deus. Hoje eu e você somos a igreja do Senhor e nós temos uma conexão direta com Deus o tempo todo. São as 24 horas do dia, todos os minutos, todos os nossos segundos, eles são da nossa vida com Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, é o tempo todo. Então, imagine que o Senhor, ele está no céu, ele é soberano, e nós estamos aqui na terra. E nós precisamos reconhecer essa diferença desse senhorio que Deus tem sobre as nossas vidas, e quando ele nos orienta ali que a gente não expresse palavras em vão, e que a gente não se precipite em fazer promessas. Quando ele fala volta, ele está falando, não faça uma promessa que você não vai cumprir. Isso a gente desonra ao Senhor, a gente está pecando. Então, quando a gente assumir um compromisso, seja com as pessoas, ou seja um compromisso com Deus de algo que a gente queira vir a fazer, a gente precisa honrar esse compromisso. E ele ainda orienta ali, ele adverte, né, no verso 5, lá em Eclesiastes, no capítulo 5. Melhor é que você não vote do que votar e não cumprir. Ou seja, é melhor a gente ficar com a nossa boca bem fechadinha para não falar palavras que depois a gente não vai cumprir. Então, essa orientação que o Espírito Santo de Deus está trazendo é para que haja crescimento na minha e na tua vida em todas as áreas. Seja nos nossos relacionamentos pessoais, nos nossos relacionamentos familiares, no relacionamento com os nossos amigos, com os nossos irmãos na igreja, com as pessoas no nosso trabalho. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos dá essa condição, né? E como que eu sei que isso é possível? Eu quero compartilhar com você o texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 8. Eu vou ler do verso 1 até o verso 11, tá? É aquela passagem onde Jesus fala sobre a mulher adúltera. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher que foi surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre,
essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então disse-lhe Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Então, o que eu aprendo aqui com essa passagem que Jesus deixou sobre esse acontecimento, né, lá no templo, que naquela época que eles viviam, né, sobre a questão das leis. Deixa eu colocar aqui para você só uma explicação, tá? Então, a lei de Moisés tinha regras rígidas sobre a sexualidade, e o castigo para o adultério era a morte e apedrejamento, tanto se fosse um homem quanto uma mulher. Sua compaixão seria questionada se Jesus se recusasse a confirmar o castigo, e seria acusado de ir contra a lei de Deus, porque foi Deus que deu as leis a Moisés. Ele sabiamente fez uma pergunta aos acusadores da mulher, porque na lei judaica também se pedia que a testemunha que fosse tirar a primeira pedra, no caso, também se examinasse. Então, ali naquele momento, quando as pessoas levaram, né, a situação para Jesus, Jesus ele estava o quê? Inclinado no chão, passando o dedo ali, desenhando no chão. Então, o que eu aprendo nesse momento? Que mesmo quando vêm as pessoas para afrontar, as pessoas vêm para querer nos pedir respostas, as pessoas, elas querem que a gente tenha uma vida santa e pura, e aí elas querem ter uma vida com Deus, mas sem ter as atitudes, as ações de uma vida com Deus. Elas muito mais julgam do que tem uma vida ou uma conduta, né? Conforme a palavra ensina. Então, ali, o que Jesus representa para mim e para a tua vida nesse momento? Que quando vierem as pessoas, né, querendo nos incitar a respeito das coisas de Deus, querendo nos afrontar, ou falando, mas você não é servo de Deus, por que a tua família está passando por isso? Por que você está passando por isso no seu trabalho? Que a gente seja ali como Jesus, que a gente fique inclinado, né? E quando eu falo inclinado, eu me imagino ali, de joelho, orando e pedindo a resposta para Deus. Ali é aquele momento onde a palavra lá em Provérbios fala que eu e você precisamos refletir antes de agir, para não sermos precipitados, para não pecarmos. E aí eles continuaram insistindo, e aí depois daquele momento que Jesus estava ali refletindo, né, creio eu que ele conversava com o Pai em todos os momentos, ele estava ali, orando, analisando a situação, e as pessoas, né, os escribas, os fariseus, e aí, Jesus, o que você faria com essa mulher? A lei está mandando a gente apedrejar, né? E a verdade é que eles queriam fazer aquilo ali e queriam ver a reação do que Jesus ia se pronunciar. Mas Jesus, ele primeiro estava ali inclinado, ele estava ali refletindo, orando, aí ele levantou. Quando ele levantou, ele usou do quê? De sabedoria. E isso é quando acontece na minha e na tua vida. A gente também pode usar do momento de sabedoria, de reflexão, antes de prontamente emitir uma resposta ou ter uma reação. E aí Jesus falou o que para eles? Que se algum deles não tivesse pecado, não tivesse um erro, não tivesse nada que pudesse a eles serem julgados, que atirassem a primeira pedra. E aí a lei se cumpriria, né? E aí o que aconteceu? Houve um autoexame na consciência de cada um daqueles que estavam ali. E aí Jesus voltou a refletir, enquanto as pessoas estavam ali pensando e foram se retirando daquele momento,
Jesus continua inclinado, e eu imagino ali quando eu e você continuamos em oração, quando nós continuamos conectados com Deus, esperando a resposta dele. E aí Jesus, quando percebeu que todas as pessoas tinham saído, ele se levantou, olhou para aquela mulher e falou assim: cadê os teus acusadores? E já não tinha mais ninguém. Ela falou que tinham ido todos embora. E aí Jesus falou o que para ela lá no verso 11? Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, Jesus ele ensina ali para mim e para você que nessas situações de afronta, nessas situações mesmo que eu e você possamos vir a estar errados, né? Seja, vamos supor que eu e você fôssemos ali aquela pessoa que tivesse cometido o adultério, cometemos o pecado, como estar ao lado de Jesus, caminhar com Jesus, nos traz essa segurança, nos traz esse momento de reflexão para que a gente possa não agir precipitadamente e possa receber o quê? O perdão de Jesus. Jesus falou para ela: eu não te condeno, vai e não peques mais. E hoje é Jesus assim na minha e na tua vida. Ele não quer que eu e você sejamos precipitados. Ele quer que nós venhamos a refletir, possamos ter o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, a mansidão, e nós possamos refletir isso através da nossa palavra, do nosso gesto, da nossa atitude. É assim que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida. Assim como ele demonstrou ali para os escribas e fariseus, né? Ele não respondeu prontamente, ele estava ali inclinado. E é aquilo que eu comentei com você. Eu imagino que ele estava ali orando, conversando com o pai dele. E aí, nesse momento, ele levantou e respondeu de uma forma sábia. E assim o Espírito Santo de Deus quer fazer sobre a minha e sobre a tua vida. Que nós venhamos a ter sabedoria nas situações, nas provações, nas dificuldades, nas afrontas. E que a gente não venha agir precipitadamente. Que a gente venha... Em muitas áreas da nossa vida a gente se planeja, se organiza. Para ser um bom profissional, para ser um bom aluno na escola, um bom aluno na universidade, para sermos um bom prestador de serviço nas obras de caridade da igreja. Mas na nossa vida pessoal, na nossa vida que é construção de relacionamento de família, o Senhor, Ele quer que eu e você venhamos a planejar também. Ele quer que eu e você venhamos a buscar em oração, a refletir, a ter as respostas do Senhor nas nossas vidas, para que a gente possa viver de uma forma que nós vamos trazer edificação na vida das pessoas. Porque nós não vamos ser precipitados, não vamos sair por aí correndo. E olha que de precipitação eu posso falar para vocês que eu era daquelas de carteirinha, que a pessoa nem falava e eu já estava dando uma resposta, já estava reagindo, e eu já melhorei muito em relação a isso. E na minha vida pessoal, eu já tomei muitas decisões precipitadas que feriram pessoas muito próximas a mim, feriram pessoas que tinham uma convivência, porque eu simplesmente olhava e falava, vai ser assim e puf, saía a 1000 por hora fazendo as coisas. E o Senhor, Ele é paciente, Ele é longânimo, e Ele quer que eu e você venhamos a ter os frutos do Espírito Santo na nossa vida, porque aí nós não vamos agir precipitadamente, aí nós vamos diminuir a possibilidade de pecarmos, de errarmos com as pessoas. Vamos continuar pecando? Sim. Até Jesus voltar ou até Ele cortar o fio da nossa existência, porque nós somos pecadores. Mas o Espírito Santo de Deus fala que eu e você podemos ter uma vida santa, que nós podemos, nessa área da precipitação, nessa área do ímpeto, nós podemos pedir o domínio próprio. Como que a gente recebe as coisas que são de Deus? Através do jejum, através da oração e através da palavra de Deus. A nossa fé ela só vai ser fortalecida, ela só vai ser fundamentada se nós ouvirmos a palavra. Tá bem? Então, eu queria agradecer a você que pôde estar conosco aqui ouvindo a palavra. Se você tem um pedido de oração, se você quiser deixar escrito aqui nos comentários nessa noite, você pode deixar. E que você possa receber do Espírito Santo de Deus o discernimento, que você possa receber do Espírito Santo de Deus aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Amém? Feche seus olhos e nós vamos orar. Paizinho, em nome de Jesus, muito obrigada pela tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, Senhor Deus querido. Ó Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deixou, Senhor, o verdadeiro amigo, o verdadeiro consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E a tua palavra diz, Senhor, que nós podemos, Senhor, pedir os frutos do Espírito Santo, Senhor Deus querido. E os frutos, Paizinho querido, eles vão vir
através das nossas respostas, as nossas ações em obediência à tua palavra. Nos ensina a sermos obedientes, Paizinho. Nos ensina, Senhor, a ter essa vontade, essa alegria, esse ânimo, Senhor, em buscar a tua palavra. Não só em ouvir, mas em obedecer, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, que nós possamos dar testemunho, Pai, que deixamos de ser precipitados, Pai. Deixamos de ser pessoas que agem no ímpeto, que querem ter sempre a primeira palavra, querem ter sempre uma resposta, Senhor, na ponta da língua, que querem, Paizinho querido, sempre estar na frente, Senhor, com todas as coisas, Pai. Ó Deus querido, que quer sempre estar agindo de forma apressada, Senhor Deus amado, mas que nós venhamos buscar, Senhor, em oração, Senhor, em relacionamento contigo, Senhor, essa perseverança, Pai, porque daí, Senhor, se não agirmos precipitadamente, nós vamos estar, Senhor, ouvindo e entendendo aquilo que o Senhor tem, Senhor, para as nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu peço, Paizinho, que o Teu Espírito Santo visite, Senhor, a cada um de nós que ouviu a Tua palavra nessa noite e possa, Senhor, nos capacitar e que nós possamos, Senhor, porque as escolhas dependem de cada um de nós, Senhor. Daniel, Senhor Deus querido, a Tua palavra diz lá no capítulo 1 que Daniel escolheu, Paizinho querido, quando ele foi chamado, Senhor, pelo rei da Babilônia, ele escolheu a não se contaminar, Pai. Senhor, a nossa vida são feitas de decisões, ó Paizinho querido, são escolhas, Paizinho amado. Nos ajuda, Pai, nos capacita a escolhermos a não sermos precipitados. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos pessoas que buscam, Senhor, o Teu direcionamento através da oração, Paizinho querido. Ó Deus, mas não uma oração somente em expor, Senhor, em pedir, mas uma oração que sabe o tempo de esperar ouvir a Tua resposta, Pai. Acalma cada coração, Senhor Deus querido, visita cada família, Senhor Deus amado. Deus, porque nós estamos vivendo dias difíceis aqui na terra e a Tua palavra já disse que esses dias chegariam, Pai. Mas que nós possamos buscar, Senhor Deus querido, nos alimentar da Tua palavra, que nós possamos buscar estar firmes contigo, Senhor, porque o Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo nos religou à eternidade, Paizinho querido, com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, Pai. Então que nós possamos ter esse desejo, essa vontade no nosso coração, assim como a Tua palavra nos ensinou nessa noite. Abençoa, Paizinho querido, a cada um daqueles que ouviram essa mensagem. Abençoa cada pedido de oração, Senhor, que está no coração dos meus irmãos, os pedidos de oração que estão lá no vaso, na igreja, Senhor Deus amado. E também te peço, Senhor, abençoa, Paizinho querido, guarda cada dizimista, Senhor, cada ofertante da Tua igreja, Paizinho amado, que tem exercido, Senhor, a obediência, a fidelidade, Senhor, aquilo que Tu tens nos ensinado. Em nome de Jesus, fica conosco, nos dá um final de quinta-feira abençoado. E no próximo domingo, eu e você somos convidados a estarmos no culto presencial às 10 da manhã, lá na Igreja do Nazareno, no bairro Jardim das Américas. E às 10 da manhã nós vamos ter o culto, e após o culto nós vamos ter a nossa assembleia local, onde nós vamos fazer a prestação de contas, vamos ler os relatórios, né, de todas as atividades do ano de 2020, mesmo que muitas delas não foram presenciais na igreja, né, devido à pandemia. Mas mesmo assim, a igreja, ela pôde estar momentaneamente lá com as portas fechadas, mas o Senhor nos abençoou com outros canais de comunicação, o Senhor nos abençoou para continuarmos ofertando em missões, a poder ajudar as pessoas. Então, que você que é membro da nossa igreja, que você possa estar conosco nesse domingo às 10 da manhã, para você assistir depois do culto à Assembleia, para que você também possa estar a par daquilo que a igreja fez durante o ano de 2020. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu oro, Pai, e te agradeço. Obrigada por esse culto, obrigada por essa quinta-feira da família. E até domingo, no culto presencial, vai ser transmitido também pela internet, mas que você possa estar conosco lá, em nome de Jesus. Amém?